Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Eu queria que você deixasse aberta aí, Lucas 14, a partir do versículo 15. Deixa aberto aí na sua Bíblia esse texto que nós vamos observá-lo daqui para frente por alguns momentos. Irmãos, em um mundo que corre atrás de vaidades, onde a busca incessante por status, por poder, por segurança, tem se tornado o maior objetivo da vida, a pergunta de o que realmente nós buscamos, qual é o nosso objetivo, onde que nós queremos chegar, o que nós buscamos. Nós buscamos algo que preencha a nossa alma, algo que traga um significado, que nos conduza a algo maior do que os nossos olhos podem ver, algo maior do que nós podemos chegar, conquistar. Mas, e se a resposta a essas perguntas todas estiver diante de nós, acessível e preparada por aquele que nos criou e nos deu tudo? E se o que nós buscamos já está, talvez, à nossa porta, esperando para nos transformar, para nós alcançarmos aquilo que nós tanto procuramos, nos curar, nos preencher, porque nós procuramos e nós corremos, como a Bíblia fala, nós corremos como quem corre atrás do vento. Nós estamos sempre buscando, trabalhando mais, ganhando mais dinheiro, buscando horas extras, buscando uma porção de coisas que nos tragam a segurança que o homem quer, que é a segurança financeira. Mas se essas respostas estiverem diante de nós, porque a resposta para o que nós buscamos, a resposta para o que a nossa vida tem em volta disso tudo, a resposta é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o maior sacrifício da história. E a cruz de Cristo, ela está no centro da nossa existência. Mas assim como nos tempos de Jesus, muitos estão hoje ignorando a cruz de Cristo. Porque o convite da cruz, ele é feito, o banquete está preparado, mas poucos têm olhado para essa cruz e têm visto essa cruz como a resposta para as nossas indagações, como a resposta para aquilo que a gente tanto procura. E o convite de Cristo, ele nos faz, não é somente um evento na história, porque o convite de Jesus, ele vem para que nós possamos aceitar um encontro transformador, um encontro que nos conduz para a salvação, para o perdão, para a verdadeira paz que nós estamos procurando, talvez incessantemente, e não estamos encontrando. Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24, nós vemos aqui uma parábola, onde o grande anfitrião aqui, ele prepara um banquete e convida muitas pessoas. Mas os convidados para esse banquete se recusam a vir, não aceitam o convite, porque eles estavam demasiadamente envolvidos com as suas próprias preocupações. Eles preferiram aqui nesse texto mais as riquezas do mundo do que as promessas eternas de Deus para a sua vida. É a constante corrida atrás do conquistar, é a constante corrida atrás do ter, do conseguir, do acumular. E esses convidados aqui desse texto, eles preferiram muito mais fazer as suas coisas do que olhar para a cruz de Cristo. E é interessante porque a cruz, ela está à nossa frente. O banquete que Jesus nos oferece é um banquete de graça, que está preparado, e Deus nos chama para sentarmos à mesa com Ele, mas nós não temos tempo. Nós estamos tão ocupados, nós estamos tão atarefados, nós temos tantas coisas, o ser humano tem tanta coisa. E hoje eu quero olhar aqui com os irmãos para essa cruz,
não como um símbolo de sofrimento somente, como nós temos aqui a cruz, mas como a porta para a vida. A cruz de Cristo como a porta para o perdão, como a porta para a verdadeira reconciliação, para a verdadeira redenção, porque a cruz que muitos rejeitam é a chave para a transformação eterna. O banquete está pronto, o convite foi dado, e nós temos que responder se aceitamos ou não. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 16, fala assim: um homem deu grande banquete e convidou muitos, e quando chegou a hora do banquete, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vem, tudo está preparado. Mas todos, sem exceção, começaram a dar desculpas. Na parábola aqui, os convidados dessa parábola, eles já tinham sido preparados para receber o convite de um grande banquete. Mas quando o momento chega, eles começam a dar desculpas. Eles estavam esperando algo grandioso acontecer, mas eles não estavam prontos para o que realmente importava. Jesus, com essa parábola aqui, ele vai nos ensinar que muitas vezes, Deus oferece não necessariamente se encaixa nas nossas expectativas, nas nossas percepções humanas de grandeza, porque a cruz, ela é o maior sacrifício de amor feito por Deus. Foi algo inesperado, foi um escândalo, porque as pessoas viram a cruz como um escândalo, e é por isso que eles pregavam as pessoas na entrada da cidade. É por isso que quando você chegava, tinha crucificados de um lado, tinha crucificados de outro, para que quando as pessoas chegassem, visse a humilhação. Porque a cruz de Cristo, caso a gente não tenha percebido, a cruz de Cristo está onde nós menos esperamos. A cruz de Cristo, ela está onde nós menos imaginamos. Porque o que acontece aqui nesse texto, e acontece conosco todo dia, é que Deus, Ele oferece um sacrifício e um convite eterno, mas o mundo oferece as distrações passageiras. Deus oferece para você e para mim o banquete eterno, onde nós podemos sentar com Ele, cear com Ele, mas o mundo vai nos oferecer distrações. O mundo vai oferecer coisas que vão lutar contra as coisas de Deus. São as coisas do trabalho, são as coisas da diversão, são as coisas da vida social. E nós estamos assim como esses convidados aqui. Nós estamos muito ocupados. Porque eles vão dizer aqui que os campos estão cheios. Alguns disseram que tinham comprado uma junta de bois e eles tinham que testar aquela junta de bois, eles não podiam ir no banquete. Outros disseram que estavam recém-casados, então eles não poderiam ir no banquete, porque eles tinham tantas distrações. Quando o foco da nossa vida está no material, quando o foco da nossa vida está naquilo que nós podemos segurar, no transitório, nós perdemos a visão do eterno. Porque a cruz, como um convite de Deus, ela vai exigir de nós que nós deixemos para trás as distrações e nós passemos então a olhar para o que é eterno, para o que tem poder, para o que transforma a vida, para o que nos transforma de dentro para fora. É por isso que Paulo, ele vai falar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus que me foi dada. Então Paulo está dizendo: eu paro, eu deixo as minhas distrações, eu deixo as coisas que me embaraçam, eu deixo as coisas que o mundo joga contra mim, porque eu entendi esse convite da cruz. Agora Ele é o meu centro, Ele é o meu foco. Irmãos, o convite de Deus para a cruz está na nossa frente. Mas quantas vezes nós estamos ocupados demais com as preocupações cotidianas que nós não podemos aceitar o convite da cruz? Seja você jovem, seja nós adultos, seja criança, seja quem for, Jesus, Ele oferece um banquete e Ele nos diz: venham a esse banquete. E nós dizemos: Senhor, não dá. Mas por que não dá? Senhor, eu estou muito ocupado.
eu tenho que trabalhar, Senhor, porque eu tenho que sustentar minha família. Ah, Senhor, eu tenho que estudar, porque sabe como é que é? A gente precisa se formar. Ah, Senhor, eu tenho minha casa para limpar. Ah, Senhor, eu tenho minhas roupas para lavar. Senhor, eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. E daí o texto continua no versículo 19. E ele vai dizer isso que eu falei para os irmãos. O outro disse assim, ó: eu comprei uma junta de bois. Eu estou indo lá experimentar essa junta de bois. Peço desculpa, mas eu não posso ir. Outro diz assim: casei-me e por isso eu não posso ir. Quer dizer, as desculpas dos convidados parecem válidas aqui à primeira vista. Se você olhar, parece que são válidas. O cara comprou uma junta de bois, ele precisa treinar esses bois. Aí ele casou, ele precisa... Mas o que é verdade é que eles estavam ocupados com seus negócios. Eles estavam ocupados com seus compromissos. Mas a verdade é que, por mais legítimos que sejam esses compromissos, nenhum deles poderia ser mais importante que o convite para o banquete do Senhor. O convite de Deus, simbolizado na cruz, não exige aqui uma adesão superficial. Não é isso. Mas o que esse banquete está exigindo de nós é uma mudança radical de vida. Quer dizer, eu fazia assim, agora eu não faço mais, porque eu aceitei o convite do Senhor. E essa cruz passou agora a ter um significado para mim. Eu ia colocar essa cruz aqui do meu lado hoje, acabei esquecendo. Mas faz de conta que está aqui do meu lado. Olhe para ela. Essa cruz, ela significa a minha prioridade de vida. É essa cruz que muda a minha vida. Jesus, ele não nos chama apenas para acreditar nas suas palavras. Ele não disse somente que eu tenho que acreditar, mas ele disse que eu tenho que seguir o seu exemplo, tomar a minha cruz e viver segundo os princípios dele na minha vida. Tomar essa cruz significa que eu entendi o processo, eu entendi o sacrifício. E Jesus, ele nos chama para um compromisso que vai além das responsabilidades diárias. Mas ele nos chama aqui nesse texto a um compromisso com a sua vontade, a um compromisso com o seu propósito. O que eu estou disposto a dizer não por amor ao Senhor? O que eu estou disposto a abrir mão, mesmo que me doa, por poder cumprir o propósito do Senhor? Porque algumas semanas atrás eu preguei, nem sei se eu preguei aqui ou se eu gravei alguma coisa para a internet, que eu falei sobre descer do barco, o tempo que você está disposto a descer de alguma coisa, abrir mão de algo por um propósito. Porque a cruz de Cristo, ela não exige de nós que nós somente entendamos. Ela não exige de nós que eu somente saiba que ela existiu e que um dia Jesus morreu naquela cruz por mim. Não! A cruz de Cristo, ela exige de mim algo intenso de compreensão, adesão ao propósito do Senhor. Isso, meus irmãos, não significa que nós devemos abandonar as nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar as nossas responsabilidades, não. Mas eu estou dizendo que nós temos que colocar essa cruz acima de qualquer coisa. Essa cruz é o meu propósito de vida. Você vai trabalhar, você vai ganhar o seu sustento, você vai cuidar da sua família, porque isso Deus quer que você faça também. Você vai cuidar dos seus, o teu maior ministério é a tua família. Não adianta nós sermos 100% na igreja, a nossa família se sofrendo lá em casa. Não, Jesus quer que você cuide. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa cruz, ela é tudo que nós temos. Essa cruz é a minha prioridade, porque Deus vem sempre em primeiro lugar na nossa vida. Ele é a essência. A cruz, ela vai nos chamar para uma mudança radical, para viver de uma forma diferente, para nos comprometermos completamente com Deus, colocando o Senhor no centro de tudo. No centro de tudo. A cruz está no centro de tudo. Eu queria ter feito hoje uma cruz de EVA, aquele negócio, né? Queria ter feito uma cruz, eu não fiz. Semana que vem eu vou fazer para dar para os irmãos uma cruz de EVA. Você vai carregar essa cruz. Por que você vai carregar? Porque ela é um fetiche? Porque ela tem poder? Não, nada disso. É só para você olhar para ela. Essa cruz é tudo que nós temos. Toda a nossa vida cristã, ela existe
por causa dessa cruz. Qual é o seu compromisso e qual é o meu compromisso que está nos impedindo de vivermos essa cruz como centro da nossa vida? Porque a cruz, meus irmãos, a cruz ela não é uma opção. A cruz ela exige um compromisso radical, de mudança de dentro para fora. É uma mudança radical do meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de ver as coisas, mas principalmente do meu jeito de ver Jesus. Porque se tem uma coisa que muda a minha vida, é Jesus. Não é uma opção para os cristãos que estão prontos. Aquela coisa a gente fala, porque eu não estou pronto ainda. Não, mas essa aqui é uma opção para todos os que estão dispostos a se entregar completamente a essa cruz. O compromisso de Cristo, ou o compromisso com Cristo, ele exige mais do que palavras, mais do que falar, mas ele exige uma ação, ele exige uma renúncia, ele exige uma transformação de vida. Essa cruz, ela simboliza para nós uma necessidade de transformação total de vida. Uma outra coisa que nós aprendemos, versículo 21, diz assim: então o servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: vá rapidamente para as praças, para os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Quando ele vê aqui que aqueles que haviam sido convidados rejeitaram a oferta, o dono da casa manda chamar todos os marginalizados, todos os excluídos da sociedade. E Jesus, quando ele conta essa parábola, ele estava dizendo que a cruz não é para um grupo seleto de pessoas, não é somente para os membros de uma igreja. Nós estamos felizes porque a nossa igreja tem crescido, amém, por isso, Deus tem sido bom. Tivemos batismos ontem, vamos ter batismo no mês que vem, e vamos ter batismo no outro mês, e assim por diante, porque Deus está mandando as pessoas. Mas essa cruz não é prioridade nossa. Essa cruz não nos transforma em melhores que ninguém. Essa cruz, ela somente nos lembra que eu preciso sair e pregar o Evangelho. Porque se num domingo nós temos 50 pessoas aqui, e no outro domingo nós temos 50 de novo, alguma coisa está errada. Porque se hoje nós temos 50, amanhã temos que ter 52, depois 54, depois 600, e não sei lá quantos. Porque essa cruz, ela me dá o sentido de missão, de urgência. Então, quando um grupo não aceitou o convite, o dono da casa mandou convidar outro grupo. Porque essa cruz não é a prioridade de um grupo seleto. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele ensina isso. A cruz, ela quebra barreiras. A cruz, ela foi entregue a todos, sem exceção. São convidados a participar desse banquete todos aqueles que fizeram de Jesus a sua prioridade de vida. Então, em um mundo onde há separações, onde há preconceito, onde há divisões, a cruz, ela é o mediador, o nivelador das coisas. Ela chama o pobre, ela chama o enfermo, ela chama o excluído, ela chama o marginalizado, e não importa quem você é ou quem você faz, não importa quem você é ou o que você faz, a cruz está disponível para todos. E a missão nossa, nós estudamos isso na escola dominical hoje, a nossa missão como igreja, a nossa missão como pessoas que entenderam essa cruz e que veem que essa cruz tem um significado importante para nós. Por isso, quando ela foi colocada aqui, todos nós ficamos felizes. Por quê? Porque essa cruz é o símbolo da nossa fé. Porque sem ela, não faria sentido a gente estar aqui. Agora, se você se sente marginalizado, excluído, indigno, você precisa entender que essa cruz também foi por você. E essa cruz é para que você entenda, e para que eu entenda,
que as mudanças que precisam acontecer conosco de dentro para fora, por que de dentro para fora? Porque elas são profundas. Essas mudanças, elas são gerenciadas, geridas pelo Senhor Jesus. E não existe nada em nós que Jesus não possa transformar. Em último lugar, no versículo 24, diz assim: pois vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. Olha que coisa forte. A recusa ao convite de Deus não é algo sem consequências. Jesus, quando ele termina aqui essa parábola, ele deixa claro que os que rejeitam o seu convite, o convite de Deus, não terão acesso ao banquete. Não há neutralidade na resposta da cruz. Não dá para ficar em cima do muro quando você fala de cruz. Não dá para buscar fazer dessa cruz o meu ícone pessoal. Não dá para fazer dessa cruz algo que fale de mim, porque ela não fala de mim. Não dá para eu colocar essa cruz na porta da igreja e colocar o nome meu lá, ou de qualquer um dos irmãos. Não dá, porque essa cruz, ela fala de Jesus. Não há outro mérito a não ser o sacrifício de Jesus naquela cruz. E a cruz, meus irmãos, ela exige uma resposta clara. A cruz, ela exige uma decisão imediata. Nós não podemos adiar essa resposta. Aí você vai dizer para mim: pastor, mas eu já sou de Deus. Já sou de Deus, pastor. Já me batizei. Alguns aí, os adolescentes, vão dizer: eu batizei ontem, pastor. Ah, legal, você batizou ontem. Alguns, como eu, se batizaram há 40 anos atrás, outros até mais. E eu digo: Senhor, mas eu já me batizei há 40 anos atrás. E o Senhor vai olhar para mim: tá, e daí? O que mais? Porque, meu irmão, talvez você lembre o dia que você se batizou. Eu lembro. Eu me batizei na piscina da casa do meu pastor. Só que era uma piscina que era bem baixinha, tinha uns 50 centímetros. Eu tinha que deitar totalmente na piscina assim, para poder cumprir. Eu lembro daquele dia. Foi lindo. Os irmãos cantando lá os hinos do cantor cristão. Coisa linda. Coisa do céu, lindo céu. Coisa linda. Eu lembro daquilo. Só que isso foi há 40 anos atrás. Se eu continuo sendo o mesmo Mauro de 40 anos atrás, está errado. Ah, mas pastor, mas foi bonito, eu me converti. É legal, só que passou. E como é que nós vivemos de lá para cá? Porque assim, se nós continuamos sendo as mesmas pessoas que nós éramos no ano passado, nós não estamos passando pelo processo de santificação do Senhor na nossa vida. E daí nós continuamos do mesmo jeito, e essa cruz não teve significado para nós. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. É fácil? Não. Tinha um irmão que dizia assim para mim, o nome dele é Sidney. Ele falava assim: Mauro, é interessante porque esse processo de santificação é mais ou menos assim, às vezes eu me sinto como um diamante. Eu falei: como assim, Sidney? Como assim que sou um diamante? Ele fala assim: pois é, às vezes eu olho para mim e eu começo a pensar assim: poxa, eu estou indo na igreja, eu estou dando meu dízimo, eu estou participando da ceia, eu me batizei, estou fazendo as coisas certas, tal. E parece que quando está tudo certo, Deus vem assim: parece, Sidney, que eu preciso tirar mais uma lasquinha aqui. E Deus vai lá e corta mais um pedacinho. Aquilo dói. Quando Deus começa a tirar as lasquinhas da nossa vida. Quando Deus começa a nos moldar. Porque a cruz, ela se diz que eu preciso ser transformado dia a dia. Eu vou nesse processo de crescimento. Então aquilo que eu era ontem, eu não posso ser hoje. Quer dizer, aquilo que eu falei ontem, eu não posso falar hoje. Aquilo que eu fazia ontem, eu preciso mudar hoje. Por quê? Porque essa cruz, ela vai me transformando. E é interessante que a cruz, ela tira um véu. É como hoje de manhã nós falamos aqui na EBD, é quando você limpa a sua casa e já está limpinha. Aí você vai lá e abre a janela e o sol entra. E quando o sol entra nos seus móveis, você começa a ver uma poeirinha que você não limpou. É assim que funciona. Essa cruz, ela faz isso. Agora, isso é motivo para nos sentirmos culpados? Nos sentirmos as piores das pessoas? Não. Por que não? Porque o Senhor nos conhece. E Ele sabe que para alguns filhos dele, vai ser mais fácil algumas coisas. Para outros, vai ser mais difícil. Então Jesus, ele vai moldando. Ele fala: meu filho, não é por aqui.
Meu filho, não é por ali, olha para a cruz, olhou? Então, olhou? Está sentindo? Então, lá, é por aqui. Aí a gente vai, a gente daqui a pouco dá uma resvalada, o Senhor, vem cá, não é por aí, é por aqui. Existe uma palavra na Bíblia para pecado, que é uma palavra que diz assim, ela dá aquele exemplo de mais ou menos assim, você está indo, uma vez nós não éramos recém-casados, mas Felipe era pequenininho ainda, bem pequenininho, e a Cris dizendo que estava com muito calor. E eu fui então numa loja lá chamada Loja Colombo, conhece? Pois é, eu nunca mais me esqueci essa loja. E eu entrei na Loja Colombo para comprar um ventilador. Feliz da vida, comprei um ventilador para minha esposa. Não sei se o Felipe já tinha nascido, ela estava grávida, não lembro. Eu sei que eu entrei na loja e comprei o ventilador, feliz da vida, paguei. E ela me deu o ventilador naquele sacolão, assim, sabe? Um sacola enorme, com a caixa dentro, e eu, feliz da vida, caminhando. E a pessoa que limpava a loja tinha limpado o chão. Cheio de gente, assim, todo mundo olhando, eu saindo com um ventilador. Isso há 20 anos atrás. Irmãos, o piso estava molhado. E eu soltei a muleta naquele piso e ela resvalou. E voou a muleta para um lado, eu para o outro, o ventilador para o outro. E quando eu caí, no meio da loja tem aquelas ilhas que eles colocam cheio de caixinha, que fica a mostra. Eu bati naquela ilha e virei tudo assim. Foi um negócio esquisito, todo mundo olhando. Eu não me machuquei, mas a vergonha machucou a minha alma, machucou a minha honra. Todo mundo querendo me levantar, e quando eu caio, a pior coisa que tem é tentar me levantar, porque é ruim, aí não vai conseguir. E aí eu levantei e fui para casa, e um dia estudando sobre pecado, eu aprendi que a palavra para pecado na Bíblia é exatamente como isso que aconteceu comigo. É quando você está caminhando, você não se deu conta, você resvala e cai. Pecado é isso. Você está vivendo a tua vida, daqui a pouco você dá uma vacilada. Por quê? Porque quando você cuida, tem um chão molhado ali. Aí você cuida, você não vai resvalar, você está cuidando. Mas quando você está desavisado, pisou, caiu. Pecado é isso. Mas a cruz é como se fosse aquela pessoa que dissesse assim, ó, está molhado o chão ali, não pisa lá. E aí você não está molhado, então eu estou com o ventilador para minha esposa, e eu não vou derrubar esse ventilador, e eu vou fazer a volta por aqui que está seco. E pecado é quando você não dá conta, você pisa. Então, meus irmãos, a cruz de Jesus, ela prometeu te amar. Na cruz, Jesus prometeu te perdoar. Na cruz, Jesus te prometeu dar vida nova. E agora, todos nós somos pecadores libertos. Todos nós somos pecadores libertos da escravidão dessa carne. Porque a cruz, ela respondeu às nossas perguntas. O que nós procuramos na cruz? O que nós procuramos na cruz? A mudança de vida, a transformação que Jesus quer operar em nós. Meu desafio para todos nós nessa manhã é que nós olhemos para a cruz e vemos nela Jesus tratando a nossa vida todo o santo dia.